Oi gente, boa noite, começando o nosso canal Elegância Sutil. Se você ainda não se inscreveu, se não faz parte desse time, faça sim, se inscreva, participe conosco, dê o likezinho se gostou. É muito importante a participação de cada um de vocês, porque os temas vocês escolhem aqui. E a galera estava me provocando sobre o futebol brasileiro, o melhor time do futebol brasileiro, quem joga o melhor futebol. Então eu vou perguntar a vocês, qual é o time que joga o melhor futebol hoje no Brasil? Não estou perguntando qual é o melhor time, tá? O time, na minha opinião, que joga o melhor futebol hoje é o Fluminense Carioca, disparado. O time de Fernando Diniz. Bom, o melhor, há controvérsias aí, né? O Palmeiras é melhor, o Flamengo com seu elenco milionário, mas o futebol praticado, jogado, o Fluminense está de sobra. E isso faz com que a gente reflita sobre a seleção brasileira, porque o Fluminense nos lembra um pouco da seleção passada, ou seja, as seleções campeãs. Sobretudo a 70, o time de 70 que tinha posse de bola, né? E etc. O time do Diniz é isso, né? Posse, pressão, proposição de jogo, né? Um toque, dois toques na bola. Não é um time que tenha grandes craques, tem grandes jogadores, o Cano joga um grande futebol centroavante, né? Tem outros também, o próprio Ganso que está jogando muito bem. Mas isso é o trabalho do treinador, né? O treinador escolheu essa forma de jogar, foi criticado o Fernando Diniz muito, duramente até, não tinha objetividade, não ganha títulos, e ele venceu o jogo contra o Flamengo, o excelente time do Flamengo, uma goleada espetacular no Campeonato Carioca. Então eu gostaria de ver, né, o Diniz treinando a seleção brasileira. Você pode até não concordar, mas seria muito interessante para ele propor, a proposição do futebol brasileiro, apresentar um novo futebol brasileiro, resgatar a essência do futebol brasileiro. Se o Diniz faz isso com o Fluminense, que não é o melhor time do Brasil, ele poderia fazer muito mais com a seleção, com os melhores jogadores do mundo. E o futebol brasileiro tem grandes jogadores, joga espalhado em todo o mundo. E eu acho que seria muito interessante para esse resgate, né, da essência do verdadeiro futebol brasileiro, treinado por Diniz. Eu acho que ele está preparado, está maduro, se fortaleceu como treinador. Essa conquista foi extremamente importante para a sua carreira, porque passa a credibilidade. O treinador tem que vencer, em time grande tem que ganhar, e ele fez isso com o Fluminense. Então eu entendo, no meu pensamento, que para a gente voltar a ser o número 1 no mundo, nós temos que ter grandes jogadores, e o futebol brasileiro tem, e um treinador inovador, ousado, né? Destemido, sem medo. E o Diniz tem essas características, né? Não joga só por 1-0, ele joga propondo o jogo e fazendo com que seu time vença com muita facilidade. Eu gostei de ver, por exemplo, no jogo que o Fluminense venceu por 6-0, ele estava cobrando mais empenho dos jogadores para sair uma goleada muito maior, ou seja, seriedade no jogo, né? Contundência no jogo. E essa é a proposta do Fernando Diniz. Então eu acho que ele hoje está preparado para assumir uma função importante como essa. E para assumir a seleção brasileira não precisa ser o melhor treinador do futebol brasileiro, tá? Precisa ser um grande treinador e que tenha conteúdo e tenha capacidade de treinar os melhores. Eu acho que o Fernando Diniz tem isso. Tanto não sei se você concorda com isso, mas eu gostaria de ouvir vocês, tá? O Fernando Diniz está preparado para assumir a seleção brasileira? Ele pode assumir uma seleção brasileira ou não? Muita gente coloca, o Abel tem que ser um treinador de fora, né? Eu não entendo, eu não acho isso. Eu acho que nós temos grandes treinadores que conhecem o futebol brasileiro, que conhecem as características do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros. E o Fernando Diniz está nessa linha, tá? É muito bom treinador, extremamente preparado, é um cara que não tem medo de inovar, e a tática do Fluminense de jogar foi criada por ele. Isso pra gente é muito importante e gostaria de vê-lo treinando a seleção brasileira. Se você não concorda, não tem problema. Se você concorda, dá um likezinho aí. Valeu? Gente, muito obrigado, a gente volta daqui a 15 dias. E gostaria muito de pedir a vocês que continuem seguindo nas redes sociais. A gente vai falar sobre esse assunto ainda no Bobo Tavares 8, no Instagram, no Facebook, no nosso Twitter. E daqui a 15 dias, quinta-feira à noite, 19 horas, a gente volta no nosso canal. Um grande abraço a vocês.